Boa noite aos amigos, às amigas, irmãos e irmãs de caminhada evolutiva. Tomara a Deus estejamos todos nós. Boa noite, Mauro, tudo bem? Estejamos todos nós evoluindo. Muito obrigado, Mauro. Porquanto o caminho está aberto a todos, né? Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre Divaldo Franco e Joana de Ângeles, que já foi Joana de Cusa, que muito me encantou quando foi ao encontro de Jesus. Mas vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, ao próprio Jesus, agradecer pelo dia já vivido, agradecer por essa mais importante reencarnação que estamos vivendo. Porquanto mergulhamos na doutrina espírita ou fomos forçados a um mergulho existencial para entendermos a imortalidade, para entendermos a eternidade. Agradecer aos espíritos amigos, tutores, protetores, aos espíritos familiares que nos ajudam nessa caminhada, e entre eles, com certeza, Caibara e Schutel, que muito temos que agradecer pela oportunidade que nos foi dada, né? Então, hoje, elevamos o pensamento ao Criador. Aquela oração milenar que ainda precisamos decifrar os seus sentidos mais profundos e vivenciarmos esses sentidos profundos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do nosso próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Boa noite, Silvana Cristina, Sueli, Jorge Fole, Marta Andrade, Geni Tavares e Edna Lima. Hoje vamos falar um pouco aqui de Joana de Ângeles. Como eu disse aqui no começo, que muito mexeu com a minha cabeça naquele diálogo dela com Jesus. E atendendo aos requisitos e aos princípios da luz passadas por Jesus, quando ele diz a ela: Joana, vá para casa e ame o seu marido. Que era, na verdade, um adolescente espiritual, teimoso, né, turrão, marrento, né, que estava muito preocupado com as moedas do Império Romano, né? E ela volta e fica com o marido e acompanhando Jesus de longe, e até que ele venha desencarnar e ela fica livre para as suas andanças de aprendizado.
né? Então, por indução, né? O Mauro não disse, Ademar, tem como fazer alguma coisa por Joana de Anjos, por Divaldo Franco, que desencarnou recentemente, né? E, segundo alguns vídeos que eu vi, foi o desencarne mais silencioso, mais sereno que se pôde assistir até os dias de hoje, né? Então vejamos bem aqui, como é que essa coisa toda acontece de Divaldo Franco, de Chico Xavier, Ivone da Amaral Pereira, alguém puder me lembrar a outra mulher do Espiritismo? Sueli Caldas nos ajudou escrevendo o livro Semeador de Estrelas, né? Mas vejamos aqui, daqui a pouco eu lembro dessa mulher. Dentro da programação espiritual que Jesus elaborou para o nosso planeta e que na atualidade o Espiritismo clarifica, porque nós podemos descobrir um monte de coisa e principalmente nos posicionarmos quanto à nossa própria evolução, né? Então, com as claridades do Espiritismo, nós vamos encontrar a trajetória do ser humano na constante busca do vir a ser, né? Em busca das conquistas, em busca das experiências que tragam maturidade espiritual, né? Como espírito imortal e que nos propele, que nos impulsiona, que nos empurra, na verdade, aos nossos mais altos destinos. E Joana e Divaldo já estão adiantados nesse processo de evolução dialética, né? Então, vamos raciocinar de maneira mais ampla, né? No século passado, o que chegou para nós? A terceira revelação, né? Que o próprio Kardec anotou, registrou, né? Que não é mais personificada. Pelo contrário, é um conjunto de nomes tutelares, como diz aqui a Sueli Caldas, né? Nomes tutelares, a falange do Espírito da Verdade. E se nós formos fazer uma pesquisa no Evangelho, nós vamos ver lá algumas mensagens que está escrito assim, no final, um espírito amigo, né? E depois nós vamos descobrir que esse espírito amigo, na verdade, é Joana de Anjos, né? E a terceira revelação é fruto dos ensinos dos espíritos superiores, né? Posto isso, né, todos nós vamos caminhar. Nós lembramos os 500 da Galileia, que logo após a passagem do Cristo, se reuniram ao pé de uma montanha e o Cristo surgiu no firmamento, orientando a todos quanto à sua passagem, ao seu estado emocional, ao seu estado espiritual. Miriam Antonieta, minha amiga, que Deus te abençoe sempre, e que consigamos manter o ponto, né, mais bonito nesse crochê de amizade. Então, Calu, boa noite. Carlos Eduardo, boa noite. E essas criaturas, esses 500 da Galileia, o próprio Cristo disse,
vou mandá-los ao trabalho. E eles vieram. Entre eles, do que nós conhecemos, Sócrates, Platão, o próprio Kardec, né? Encarnações antigas, não essas que nós conhecemos agora, mas que vêm num trabalho evolutivo para alcançar determinado ponto de evolução, né? E a nossa querida Joana de Anjos, que foi Joana de Cusa, né? O sobrenome do seu marido, até onde eu pude aprender, né? Enquanto espírito lúcido, começa toda uma luta para alcançar os dias de hoje, né? E que nós sabemos que, combinado entre ela e o Divaldo, assim que ele desencarnasse, ela reencarnaria, e não adianta ficarmos fazendo perguntas, porque nós não vamos saber onde ela vai surgir enquanto bebê, né? Mas vamos ver o fruto dos seus trabalhos. Quem de nós estiver por aqui, né, aí por 20, 25 anos, eu provavelmente não estarei mais aqui. Mas nós vamos ver, identificar, sentir a presença de Joana a partir do trabalho que ela vai realizar, né? Ana Regina, boa noite. E, como diz o Livro dos Espíritos, aqueles de todos nós que pegam para estudar, né? As vozes dos céus estão falando. Joana de Anjos é uma dessas vozes do céu, através de arautos, portadores adrede preparados, ou seja, previamente preparados, semeando verdades imorredoras. Um desses arautos, com certeza, é Divaldo Pereira Franco, né? Nós olhamos para a mediunidade do Chico Xavier, do Divaldo Franco, Ivone do Amaral, né? E tantos outros médiuns que, vamos dizer assim, estão na linha de frente da percepção, da sensibilidade, do trabalho, do compromisso, da disciplina. Mas ficamos imaginando como é que uma criatura consegue uma mediunidade como a do Chico, né? Que fazia curas, fazia materialização de espíritos, né? Até que um dado momento o irmão disse para ele: agora chega, agora nós vamos trabalhar com a cultura espírita. E a partir daí ele passa a psicografar livros e cartas consoladoras, né? E o Divaldo, até hoje eu não sei se ele chegou a fazer essas cartas consoladoras, mas pelo enredo que nós percebemos aqui, ele, para se ter uma ideia, foram 10 anos de, vamos colocar assim, de treinamento com Joana de Anjos para vir a primeira obra. Érica Defante, boa noite. E aí o que nós entendemos? O próprio Chico está no caminho do irmão desde a presença do Cristo no mundo. Lá atrás, né, enquanto filha do Públio Lentulus, é curado pela força magnética, espiritual e moral do Cristo. Isso é o primeiro laço. E ele, Chico, vem nos caminhos até chegar aqui no Brasil. O Divaldo é a mesma coisa. Só que o caminho do Divaldo é o mesmo caminho de Joana de Anjos. Os dois estão juntos há muito tempo, né? Fazendo trabalhos conjuntos, né? E tanto que há momentos que Joana diz para ele: nós vivemos aqui. Na Itália, por exemplo, em alguns
no México, né? Esse trabalho atual de Joana de Anjos com o Divaldo é o fruto, por enquanto, mais delicioso, moral e espiritualmente alcançado por ela, né? Mas, para você ter uma ideia, na história da Joana e do Divaldo, né? A programação que foi preparada para os dois, com tarefas específicas, porque ele vem com a capacidade de fala, de ser um orador, e a capacidade mediúnica da psicografia, né? E da vidência. Mas observemos que a vidência do Divaldo é uma vidência de tarefa, especificamente de tarefa, né? E ele usa isso com a maior dignidade possível, dentro do plano de trabalho que o Cristo traçou. Porque, como diz Leon Denis, eu vou até procurar aqui para vocês, Leon Denis diz que a mediunidade é o último ponto da nossa vida aqui na Terra. Quando nós estamos assim com esse nível de envergadura, né? Por quê? Porque a mediunidade, ela nos coloca em contato com a espiritualidade. A espiritualidade nossa, a espiritualidade dos nossos tutores, dos nossos laços de antiguidade, né? Enquanto mediunidade. Enquanto espiritualidade própria, nós vamos aprimorando isso. Kátia de Souza, boa noite. Serlira Silva, boa noite. E Leon Denis faz essa colocação que nos chama muito a atenção. Que, por exemplo, nós podemos dizer que Divaldo e Chico estão nesse patamar. Que provavelmente conquistam mundos melhores para viver, porque, além da questão da tarefa, foram a sacrifícios, foram a experiências um tanto quanto duras para nós, por exemplo, para mim, que exige de nós uma envergadura espiritual muito forte, né? Por exemplo, Joana de Anjos diz para ele, olha, daqui para frente, depois de 10 anos, Leonora, boa noite, depois de 10 anos, convivendo com ele nessa atual encarnação, adestrando, vamos dizer assim, a sua sensibilidade, indicando caminhos, posturas, estudos, né? Ela não dizia para ele quem ela era. E ele ficava, inclusive, frustrado com relação a isso, porque todo mundo sabia quem era o seu guia. Naquela época, como ele mesmo disse, era um período guiísta, né? Todo mundo tinha um guia, né? Hoje tem mentores, houve uma evolução, né? Será? E as pessoas cobravam dele, Divaldo, quem é o seu guia? E ele dizia simplesmente, eu não sei, né? Porque ao observar o trabalho mediúnico de um médium, se você não está no grupo de trabalho que pode analisar, por exemplo, uma psicografia, o feitio de um livro, né? A gente pode analisar depois que chega nas nossas mãos, né? Mas mesmo assim não é comum as pessoas pegarem um livro de André Luiz ou de Emmanuel e analisá-lo do ponto de vista cultural, do ponto de vista, como é que eu digo para vocês, histórico, mediúnico, sabe?
o enredo que aquilo traz, né? Por exemplo, vamos citar o livro mais bem, como se diz, o livro mais falado, O Nosso Lar. É como analisar um filme, ver a história das pessoas no tempo e no espaço. E num espaço em que nós não estamos. Nós estamos aqui, aquelas coisas já aconteceram e nós estamos lendo aquilo. Então, a análise exige de nós um senso crítico, mas também um senso humano, um senso de percepção estudantil mesmo, para que a gente não saia por aí simplesmente criticando. Não é essa a posição. Analisar para entender, né? Então, essas criaturas, o Chico, o Divaldo, vêm num trabalho de crescimento de si mesmo, né, ao longo do tempo, e deságua no Brasil com toda essa carga de sensibilidade para trazer até nós o que é o mundo espiritual, o que é a psicologia mais profunda, a psicologia da alma, que a maioria dos livros de Joana nos traz, né? O Chico também desvendando através de André Luiz e de outros espíritos o que é o mundo espiritual. O que é que nós vamos encontrar? Quando que nós vamos tirar os nossos olhos do umbral e projetá-los para mais longe, para mais alto, para entender que realmente o umbral é um período, um espaço passageiro, que por necessidades de, vamos dizer assim, de drenagem das nossas condições de vida humana, nós drenamos tudo ali. A gente sai daqui, passou 80 anos almoçando, jantando e tomando café. Vai ter que descarregar isso, sabe? Tendo uma disciplina no trabalho, uma disciplina na escola. E às vezes essa disciplina não é o que nos acompanha durante toda a vida. Norma, boa noite. E os dois não vêm nesse crescendo. Tanto que o Divaldo nasce lá no bairro Pau da Lima, um bairro pobre, sabe? E tem que se projetar. A mãe católica até o perispírito, né? Mas ele com uma mediunidade, que é um lance que ele conta, em que ele está brincando no quintal, e chega uma senhora e diz a ele, Divaldo, ele olha, ele fala assim, quem é a senhora? Ah, eu sou sua avó, eu sou senhorinha, se eu não me engano o nome dela. E é preciso que você chame a sua mãe. Ele chama, a mãe vem e não acredita que ele está vendo senhorinha. Aí chama a irmã. Aí a irmã, aí entra a questão da análise. A irmã fala, com que roupa que ela está? Aí o Divaldo revela. Está com como é que chama? Uma camisa, vou colocar assim, não sei o nome daquilo lá, branca, que tem um broche, está com uma saia cinza, né? E aí a irmã fala, essa é a nossa mãe. Porque a mãe dele era caçula. Então não tinha nem visto a própria mãe desencarnar. Falou, essa é a nossa mãe. E aí cria aquele clima, né? Caramba, como é que ele está enxergando isso, né? Então, o que a gente enxerga? Uma sensibilidade potente. Potente no ponto de vista da visão, do ponto de vista do magnetismo, do ponto de vista até da cura, né? Nós vamos ver um lance, se Deus quiser, a gente vai alcançar um lance lá na Guatemala, em que ele
ele cura um rapaz que está numa postura de paralisia, né? É claro, não é o Divaldo que cura, a ação dos espíritos, via mediunidade do Divaldo, faz aquela criatura levantar-se, né? E esse relacionamento dele com Joana de Ângeles vai afunilando, como a gente diz, até o seu primeiro livro, né? E ele vai aprendendo muito com ela, né? E a ponto de quando ele interroga ela, por que ela não diz para ele quem é, qual era o nome, e ela diz para ele assim, olha, eu não podia dizer isso para você, porque eu tinha que te experimentar, porque você é muito imaturo, porque eu não podia confiar em você. Imagina nós outros se uma entidade espiritual falar isso para nós. O melindre, né, a sensibilidade estranha, vai ficar toda ferida. É preciso maturidade espiritual para lidar com os espíritos. Porque eles estão numa outra dimensão. Uma outra dimensão existencial, cultural, espiritual, psicológica. Adiante de nós. Então, os nossos medos, a nossa psicologia vacilante, eles não vão se preocupar com isso. Eles vão falar o que tem que falar. Olha, Ademar, você não está correspondendo. É preciso fazer isso, aquilo e aquilo outro, como se diz, né? E porque o espírito precisa de um médium que esteja atento em tudo. Não apenas, então, somente em dar passividade ao espírito. Tanto que os espíritos falam constantemente, né? Quando nós encontramos um médium em cujo cérebro nós achamos cultura atual e condições dele trazer da antiguidade conhecimentos, para nós espíritos isso é um caminho imenso. Mas como eu já disse aqui algumas vezes, quando eu comecei lá, nos anos 70, o que se tinha era que os espíritos farão tudo. Não vão fazer, porque se fosse para eles fazerem tudo, eles não iam precisar de médium. Vinha aqui, materializava e pronto, resolvia os paranauê, como a gente diz, né? As questões. E é preciso um médium que vai psicografar. Ivone do Amaral Pereira conta para nós em Devassando o Invisível, como que o espírito faz com que um médium possa relatar um período da história no ano 1300. Ele está aqui no ano 2000 e vai relatar um período no ano 1300. Então, observa que o médium tem que ter conhecimento da história, para saber que período é esse, como andava a humanidade, quais eram as condições políticas, geopolíticas, as condições econômicas, educacionais, culturais daquela época. E Dona Ivone diz que os espíritos gravam, não é bem gravar, eles plasmam imagens daquela época para que o médium possa ver e ouvir tudo aquilo. E aí, assim, aliás, é que depois ele vai conseguir escrever. Porque um médium não vai escrever sobre um país em 1300 se ele nunca foi lá, né? E é preciso
Então, que essa mediunidade também venha num processo evolutivo. O Chico trabalhava com uma média de 800 espíritos. Além da questão da estrutura psicológica, como é que se diz? A capacidade de discernir quem é esse espírito, o que ele veio fazer, por que ele está aqui. Porque a mediunidade é um campo, na verdade, é um campo minado, em que o médium tem que atravessar e chegar ao oásis. Então tem que saber aonde vai pisar. Quais os passos, se céleres, se mais lentos, para poder chegar onde precisa chegar. O oásis está ali. Ele consegue enxergar o oásis. Mas o campo é minado. É minado por quê? Porque no fluido universal, você vai encontrar todo mundo. Como já dissemos uma vez, a mediunidade é um divã, onde a gente percebe o instrutor que está sentado à cabeceira da gente orientando e os cobradores. Então, é preciso buscar o conhecimento para fortalecer as estruturas psicológicas, para fortalecer o conhecimento. Por alguns episódios, Joana de Anjos corrigiu o Divaldo, né? Nas questões culturais. Quando ele esteve na Palestina e um grupo de turistas mostrou para ele, por exemplo, era padaria, acho que era a padaria do Bom Samaritano. E ele já foi embarcando naquilo. Joana surgiu na tela mental dele e falou: a sua cultura deixa a desejar. A questão do Bom Samaritano é uma figura que Jesus criou para explicar o nosso comportamento diante da necessidade do próximo. Não existe um local. Então, é nesse sentido que o médium tem que se conhecer. Né? Lincoln, boa noite, Lincoln. Tudo bem contigo? É preciso que ele conheça para não ser envolvido com espíritos charlatães, espíritos brincalhões, zombeteiros, que vão mostrar para ele coisas magníficas que não existem. E aí? Né? Lolo Cris, boa noite. Nesse sentido, Divaldo, Chico Xavier, Peixotinho, tantas criaturas fizeram a travessia da maneira mais correta possível. E nós, especialmente eu, Ademar, sou um aprendiz, sabe? Um aprendiz de mediunidade. Né? Então, eu vou atrás do conhecimento. Eu preciso. Eu vivia dizendo para a Sueli, o espírito de necessidade sou eu. Eu sou o espírito necessitado. Então, no trabalho que o Divaldo veio cumprir, executar, tinha 3 condições, delineou-se 3 principais tarefas para ele, que ele se dedica de corpo e alma: o orador, o médium e a vivência espírita. Então, na obra dele, nós podemos encontrar bem delineadas essas 3 condições, né? O orador, o médium e a vivência espírita. E isso é com todos os médiums. Porque de nada adianta ser um excelente orador e não ter uma vivência espírita consoante aquilo que se prega. De nada adianta ter essa vivência, né? E não saber se conduzir
no trato com o próximo. Não fica uma coisa assim meio estranha do ponto de vista da fraternidade. E ao Divaldo era exigido isso. Então ele foi desenvolvendo, a Joana foi esperando ele amadurecer, né? O Chico guiando, né? As percepções, os sentimentos, explicando para ele, né? Porque ele, pela imaturidade, quando ele passa um tempo hospedado lá com o Chico, ele diz: Chico, pela sua percepção, por sua mediunidade aí, você não sabe quem é meu guia? E olha a resposta do Chico. Chico: não, eu até vi o seu guia, mas eu não sei quem é. Então, não posso dizer para você que é esse ou aquele, né? Então, porque há que se ter muito cuidado com relação à questão da mediunidade, da relação com os espíritos, né? Em todos os sentidos. Então, vejamos bem aqui. A seara é imensa. Eis que o semeador vem e a percorre. Seus passos são firmes, decididos, incansáveis. As sementes de luz estão lançadas, né? Em 1969, Divaldo vai para o México, num congresso internacional, numa cidade do México. Quando ele está na etapa final da palestra, Joana surge e diz a ele: ao terminar, fala com aquele jovem que está ali gravando, porque ele é da nossa família espiritual. Então, olha, o que nós temos que perceber isso? Vai numa casa espírita, vai como pedinte, como necessitado, coisas desse tipo, ou carente, ou observador. Olha, que família espiritual nós estamos. Então, é importante a gente observar esses detalhes que nos colocam o posicionamento que nós temos que ter. Porque ele é da nossa família espiritual. E pede-lhe que leve a conhecer a pequenina aldeia de São Miguel de Nepantula, aldeia perto de Cuernavaca. Nós vivemos lá. Ele e Joana viveram lá. E aí começa uma série de como é que se diz? Como é que eu digo para vocês? De apontamentos sobre os nomes de Joana, né? Lá, ela diz para ele: lá eu vivi com o nome de Juana de Asbagem, no século XVII. Posteriormente, aos 15 anos de idade, fui para a Ordem de São Jerônimo e adotei o nome de Juana Inês de la Cruz. Então, ela vai revelando para ele aos poucos, né? Porque ele, Divaldo, ele não tinha o conhecimento da história dela. Então, ela precisava passar isso para ele. Mas precisava também esperar a maturidade dele. Na medida que vai acontecendo, ela vai revelando isso para ele. E a gente vai perceber a grandeza de Juana de Asbagem. Eu vou até ler para vocês aqui, ó. O Divaldo diz assim: eu não tinha a menor ideia de quem se tratava. Perguntei ao rapaz quem teria sido Juana Inês de la Cruz. Olha a resposta. Uma poetisa, respondeu, das mais formosas da literatura hispânica do século XVII e que é um dos motivos de orgulho da alma mexicana. Foi a primeira, aí Sueli, você que gosta dessas informações, para todas as mulheres do mundo, né? Foi a primeira feminista que se conhece nas Américas Espanholas.
Benedita, boa noite. Era uma mulher muito culta, naquela época possuía uma vasta biblioteca e teve uma morte muito dolorosa, porque renunciou a tudo para se dedicar aos pestosos, aqueles que tinham aquela peste, né? Por ocasião de uma epidemia que se abateu sobre a capital mexicana. Joana simplesmente viveu no México para a literatura, né? Então, observa que lá enquanto Juana de Cusa, né? Ela tem um contato direto com Jesus. Aqui, enquanto Juana para mim gravar todos esses nomes aqui, Juana, cadê tu, Juana? Juana de Asbaz, aqui no México, né? Ela está na condição de pensadora, de amante da cultura, exatamente, Sueli, não só marcantes como ativas, né? Atuantes, e ela escrevia fluentemente 6 idiomas, inclusive o português, o grego e o latim. Nesse aspecto, a gente vê a missão histórica desse espírito. Agora, o médium, para acompanhar um espírito como se diz, dessa envergadura, vamos colocar aqui, ele tem que estar preparado intelectualmente, psicologicamente. Porque um espírito evoluído não tem milindre. Se ele quiser falar para você que você tem essa ou aquela deficiência, ele vai falar sem milindres. E se você se melindrar, ele ainda vai te chamar a atenção ainda. Porque não é uma questão de nos amparar porque ficamos melindrosos. O trabalho não permite melindres, de maneira nenhuma. Há uma passagem do Pedro com Cristo, que o Cristo pediu ele para... Eu já contei essa passagem para vocês, vou até repetir, que o Cristo pede a ele que vá à casa de Jeremias curtidor, porque a filha dele tinha necessidade de amparo espiritual. E o Pedro sai feliz da vida e chega até a casa do Jeremias. Encontra Jeremias, sabe, em situação amorosa, um tanto quanto estranha, do ponto de vista com uma mulher, bebendo, né? E ele fala, eu vim aqui porque o mestre mandou a gente ver a sua filha. A minha filha está para lá. Ele vai indo para lá. Para lá ele encontra com o filho de Jeremias, que está mexendo em documentos, querendo assambarcar o dinheiro do pai, né? E esse filho chega até a ameaçar bater no Pedro. Pedro falou, não, pera lá, eu não vim aqui atrás de você, não quero saber da sua irmã. A minha irmã está para lá, vai atrás dela, está para lá. E aí ele sai, né? Quando ele encontra essa filha, ele já não tem mais condições psicológicas de fazer nada. Quando ele volta para Jesus, ele chega cabisbaixo. E o Cristo observa e falou, Pedro, o que está acontecendo? E ele conta essa história toda. Aí qual é a resposta do Cristo? Pedro, eu disse para você cuidar da filha de Jeremias e não da vida dos outros. Parece chocante, né? Mas não é. É a realidade. Porque nós temos assim, vamos dizer assim, um saco de carência muito grande. E a gente carrega para tudo quanto é lado, né? Só que para fazer um trabalho mediúnico, um trabalho espiritual, nós temos que ter discernimento. Pensar naquele que está sofrendo e não em nós. Aquele que está sofrendo pode estar sujo, pode estar com maus odores, pode estar com uma doença de difícil cura. Nós temos que enfrentar isso com a dignidade que o Espiritismo nos oferece.
né? Então, observa a grandeza de Joana de Ângeles, que já no México é uma feminista a influenciar as mulheres, influenciar positivamente. Porque se hoje as mulheres reclamam da desigualdade de salários, da desigualdade de condições de trabalho, das desigualdades no movimento de ir e vir, em relação às mulheres dessa época, é muito pouco. Naquela época, sabe, os homens planejavam a vida excluindo a mulher, do ponto de vista das necessidades da mulher. Hoje ainda é assim, do ponto de vista profissional. Uma médica, vou dar um exemplo aqui, vou chutar um exemplo. Uma médica ganha 5 mil reais. O médico ganha 15. Então, aí a gente vê as manipulações, né? E temos que enxergar isso. A grandeza de uma criatura dessa esteve até bem pouco tempo escrevendo para a gente, ensinando-nos a psicologia mais profunda, ensinando-nos a nos libertar das sombras. Joana de Ângeles é um espírito de alto coturno, como dizia o próprio Divaldo, né? E ela foi assassinada pelo menos 2 vezes, até onde a história conta, né? E por causa de quê? De invasões masculinas, de poder, de exército, como é que se diz? De dominação militar. Agora, se tudo isso, dominação militar, resolvesse alguma coisa, o Império Romano estava aí até hoje. O Império Persa, o Império Grego e assim por diante. E acabaram. Acabaram porque foi Deus que criou o mundo. E criou o mundo para a gente viver em paz, não guerreando. Agora, daqui um pouco, vai acabar a guerra da Ucrânia. Porque já não significa mais lucro para ninguém. Então vai acabar. E agora, nós temos no cenário do mundo muitas mulheres que fizeram muita coisa que homens não foram capazes de fazer, mas aí o que os homens fazem? Apagam, criaram um sistema de apagamento que dá medo. A mesma coisa da cultura africana. Apagou tudo. Hoje está sendo recuperada. Assim também o trabalho da mulher. Em vez de se igualar ao homem, procura fortalecer-se no coletivo, na cultura. Quando o homem perceber, a mulher está dominando o mundo. Mas vai dominar com, como se diz? Com amor, com fraternidade, com solidariedade. Diferente do homem que até hoje entra para a política, entra para ganhar dinheiro. Ele não entra para ajudar o país, a sua cidade ou o seu estado. Ele entra para ganhar dinheiro, ele quer ficar rico. E isso não é ser político, isso é ser um assaltante, na verdade, né? E Joana mostra para a gente, né? Essa caminhada, desde os tempos de Jesus até os dias de hoje, né? Como é que eu digo para vocês? Entrelaçando todos aqueles que ela conheceu ao longo do tempo, né? Tanto que ela fala para o Divaldo, nessa cidade tem muitas famílias minhas. São famílias espirituais, laço de sangue para de viver no túmulo. Agora, laço espiritual segue além do túmulo. E o laço espiritual, ele nasce
com as amizades, as afinidades, nem tanto o amor, porque amor aqui a gente confunde muita coisa, né? A gente deseja uma mulher, o homem deseja, a mulher deseja um homem e confunde isso com amor. Amor é a soma de afinidade, de amizade, de ideais comuns, de lutas conjuntas, né? Que vai nos levar a uma evolução. Quantos casais vivem uma vida comum aqui na Terra e desencarnam, pois nem se acham no mundo espiritual. Nenhum dos dois sabe para onde um ou outro foi, né? Então, é preciso que nós entendamos uma coisa. A doutrina espírita foi oferecida para nós. E isso é um marco, além de ser um marco evolutivo, é uma tarefa imensa na desconstrução da nossa sombra, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, para nos prepararmos para os caminhos da evolução, né? E os dois, Joana com todo o seu cabedal de cultura, né? E o Divaldo, que chega com essa mediunidade, consegue ser professor, né? E trabalha, mas a mediunidade lhe toma o tempo todo. E ele vai seguindo, vai realizando, por exemplo, ele foi muito ajudado por Joana de Ângeles a construir a Mansão do Caminho. Então, é um trabalho conjunto. Agora, imagina, né? Ele foi embora, agora está com um pouco mais de 600 crianças para cuidar. E cuida, por exemplo, a primeira infância já recebe índice de espiritualidade. A segunda infância, escola, a terceira, adolescência, tudo isso sendo acrescido, enriquecido com o conhecimento do Evangelho, com o conhecimento espírita. Então, essas criaturas, quando saem de lá, em mantendo o impulso primeiro, vão crescer e muito. Porque o crescimento espiritual, ele não visa as suas conquistas materiais. Isso é um trabalho nosso. O crescimento espiritual é para te posicionar no mundo, para que possamos enxergar a dor do próximo e entender a nossa própria dor, ao invés de ficarmos reclamando, né? E Joana mostrou tudo isso para a gente, né? Nas suas andanças milenares, né? Porque ela, depois de algumas encarnações lá na Palestina, no México, na Espanha, ela reencarna aqui no Brasil com Soro Joana de Ângeles, né? E faz todo esse trabalho junto do Divaldo, sem perder a afeição com o catolicismo. Porque ela segue, ela foi chamada pela equipe do Espírito da Verdade para trabalhar no Evangelho. Quando você chega a essa condição de um Espírito como o Espírito da Verdade, que para nós é o próprio Cristo, né? É porque você tem condições, é porque você está fortalecido, é porque você está esclarecido e iluminado. E tem coragem. Quando ela diz para o Divaldo, nós vamos andar muito tempo junto, você vai escrever muitas obras, e é preciso coragem. Você está disposto? Você está disposto a receber a ingratidão?
com um sorriso na alma, não é nos lábios não, porque os lábios depois você fecha para falar, mas é na alma. Você está disposto a sofrer essas ingratidões, esses desencontros, como a perseguição do espírito, como é que se diz? Do tempo da Inquisição, que perseguiu ele 31 anos, e só parou quando ele adota uma criança que, se deixasse, a criança ia morrer à míngua, que for abandonada. E aí o espírito, quando vê ele adotando a criança, falou, não, agora, ó, parei, não vou mais brigar com você, porque você mostrou que você tem muito valor. Até mais do que eu, porque você está adotando a minha mãe. E ao adotar a minha mãe, eu estou te perdoando de tudo que você fez para mim e que você nem sabe. Mas eu estava num processo de vingança. Mas o seu amor é maior do que a minha vingança. Então, meu amigo, você está livre da minha presença, né? E tudo isso assistido por Joana de Ângeles. Então, tem muita gente que acha que o Espírito vai nos tirar das nossas encrencas, que o Espírito vai nos curar. Não, gente. Com o Espírito nós temos isso mesmo, Sueli, Mãe é Sagrada. Com o Espírito nós temos uma tarefa. Apenas então somente isso. Curar-se é um problema nosso. Sabe? Elevar-se, conhecer, estudar é um problema nosso. Eu vou fazer uma pesquisa. Tem um livro da Lavra do André Luiz, em que um instrutor espiritual chama ao mundo espiritual uma série de médiuns. Entre outras coisas, ele diz assim, ó, se vocês vêm aqui para desfrutar da nossa luz, vá embora, crie a sua. Então, dá a impressão que ele, sabe, está desamando. Não, não está. Ele está mostrando para você cada um segundo a sua obra. Não foi isso que Jesus disse? Cada um segundo a sua obra. E o médium também. Não adianta eu ser médium de um espírito elevado, que aliás não vou conseguir, né? E achar que isso basta. Não basta. É preciso que, fora da mediunidade, eu tenha alguma coisa a dar para o outro. Então, o Divaldo foi embora agora, né? E a Joana vai vir, nós não sabemos quando e nem aonde, né? Mas como é que se diz? Um acordo firmado entre os dois com base nas necessidades dos dois. Agora, as necessidades da Joana é ajudar o próximo. Então, nós vemos, não é uma necessidade como a nossa, de ter carência de conhecimento, ter carência de psicologia, de não sei o quê. Não, a dela é de vir para ajudar. Como Alcione, que quando instada, por que voltava à Terra? Eu tenho lá os meus amores, né? E então estou indo ao planeta Terra para ajudar os meus amores. Então, é diferente de você reencarnar por necessidades de recuperação, por necessidades de reparos, mas reencarnar porque você já está desenvolvendo trabalhos de ordem da psicologia, de ordem de espiritualidade, de ordem da cultura e assim por diante. Então, essa dupla, Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles, que eu prefiro Joana de Cusa, é uma dupla maravilhosa. Nós não sabemos, talvez não, talvez sim, se Divaldo vai protegê-la, não sei. O que ela mostrou em termos de conhecimento é algo ainda
que não podemos dimensionar, mensurar, né? Porque nós estamos vendo a vida dos dois do ponto de vista da vida humana, né? Então fica difícil. Agora, se conseguimos ler toda a obra, esse livro aqui, O Semeador de Estrelas, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aí, para mim está sempre ao contrário aqui, Vida e Obra de Divaldo Pereira Franco, que aliás, ó, é um presente da mamãe. Mamãe comprou esse livro dia 24 de junho de 1983, né? Está aqui, Maria Benedita da Silva. E tem também, eu tenho, né? Obviamente deve ter mais, em termos assim de coisas pessoais. Amigos para Sempre, que é uma relação que mostra a relação dele com o Chico Xavier, né? Em que ele exalta também a mediunidade do Chico, né? Então, gente, que Deus nos abençoe, que a vida desses dois sirva para nós como espelho, né? E que a gente não quebre esse espelho, né? Porque precisamos enxergar a nossa própria espiritualidade, a nossa própria mediunidade. Que hoje, a minha, por exemplo, como diria o Chico, ainda é um cisco, né? Mas que dá para a gente perceber muita coisa, né? Então, só para a gente arrematar. Joana de Cusa, Juana Inês de la Cruz, Joana Angélica, ressurgem na presença de luz de Joana de Ângeles. Não era assim a ressurreição que o Cristo se refere? O mesmo Espírito transfundindo-se através de sucessivas vidas, somando experiências, adquirindo conhecimentos, e no caso da mentora de Divaldo, colecionando reencarnações vitoriosas. Mártir e santa muitas vezes, até ressurgir como a instrutora espiritual Joana de Ângeles. Que Deus nos abençoe. Boa noite, Calu. Que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, né? Com a permissão de Deus, nós vamos falar o nosso tema de toda sexta-feira. Amanhã será planejamento da reencarnação. É muito importante para todos nós, né? Para depois não chegar aqui numa discussão com o pai e uma mãe, eu não pedi para nascer. Pediu, e às vezes até implorou, né? Para vir, né? E não existe esse negócio de eu não pedir para nascer. Se não pedir para nascer, não nasce. Presta atenção, né? Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos, que todos possam dormir e descansar sobre as bênçãos de Jesus. Minha preta Silvana Cristina, boa noite. Daqui a pouco nós vamos concluir por aqui.